Olá, amigos. Estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil novamente para um bate-papo com o Digão Duarte e Pedro de Luna. Temos aqui também na assistência, dando um suporte, ao Alessandro Reis, e eu sou o Manuel José de Souza Neto. E nessa parceria que a gente tem realizado no Observatório, nós estamos trabalhando há muito tempo também com o Museu do Som Independente, que é a nossa primeira iniciativa, que hoje tem uma grande coleção de música independente, especialmente de bandas do Paraná. E nós estamos aqui na seleção da 20ª Semana Nacional dos Museus do IBRAM, onde nós estamos apresentando uma das mesas das tantas atividades que estão acontecendo pelo Brasil. E essas mesas, elas visam, assim como atividades presenciais em alguns museus, né, e em outros casos também cursos, iniciativas, exposições, até espetáculos, até festa eu vi na programação dentro de museus. E o nosso, como é um museu independente, pequeno no centro, a gente tem um acervo, mas não tem espaços de visita, né? Então nós estamos fazendo virtual. Além disso, a gente acha que não acabou a pandemia, diferente do que estão dizendo. Então é melhor a gente faz assim, à distância, né? E aí com isso também temos amigos. Temos aqui hoje o Pedro, que é do Rio. Então podemos fazer aí uma ponte aérea, né, Rio-Curitiba, é muito mais divertido. E o tema de hoje é a produção acadêmica, catálogos, edição de livros e os acervos públicos, privados e comunitários, desafios e avanços na era digital. Né? Nós aqui que sempre estamos ligados a acervo e escrita, a gente tem essa noção de que tem dificuldades. E para fazer essa mediação, nosso outro amigo parceiro, Digão, vai trazer as perguntas. Digão Duarte vai apresentar aí os questionamentos, né, para a gente. E estamos em casa aqui, né, todo mundo do Rock Underground, numa semana de museus, né, só para quem não sabe, né, o Rock Underground também tem memória. Vamos lá. Diga uma palavra. Tem memória. Todos nós aqui participamos dessa memória, inicialmente fazendo fanzines, fazendo algumas publicação, programa de rádio, algo do tipo, assim, né? E continuamos ainda com trabalhos. Assim, o próprio Pedro, assim, é hoje reconhecido como um grande biógrafo. Tem vários livros lançados assim para em preservação dessa memória da música underground, do rock, né? Mas eu queria saber primeiro, assim, essa pergunta eu vou passar para os dois a debaterem assim rapidamente. Queria saber das pesquisas escritas, né, que o Manuel citou muito, que faz parte do nosso trabalho, né? Se elas aceleraram com tecnologia, como a advento da internet, tantas ferramentas aí que vão surgindo ano após ano, como é que está? Acelerou ou deixou mais trabalhoso? Como é que ficou esse advento dessas tecnologias aí? Pedro, contigo. Começo? Não, a tecnologia, claro que ela ajuda em vários aspectos, e um deles é justamente superar distâncias geográficas, né? Se antigamente você dependia de recursos como telefone, fax, ou ter que viajar, ir até um local para fazer uma entrevista, uma pesquisa, é claro que a tecnologia ela facilitou bastante. Só que, às vezes, ela não facilita tanto, como, por exemplo, no caso agora de ferramentas como o WhatsApp, as pessoas não querem mais responder as entrevistas por escrito, elas querem mandar áudio. Então, isso torna o trabalho, tem a dinâmica, mas te dá muito mais trabalho, porque a transcrição de áudios é algo muito demorado. Tanto que só uma parte, né? Mas isso já acontecia já antes, quando a gente era jornalista, no jornalismo a gente utilizava fitas cassetes, né? A gente adora, como eu comentei ontem com uma pessoa que eu entrevistei, a gente adora entrevistar pessoas, assim, falando, assim, é muito bom esse tete-a-tete, assim, esse imediatismo, assim, da fala, assim, só que o complicado é o tempo que gasta para a gente ficar transcrevendo. Se a gente tivesse estagiário para ficar só transcrevendo a entrevista, a gente só entrevistando um estagiário só para transcrever, ia ser maravilhoso, mas não tem uma Só um comentário à parte aí, nas entrevistas, o material que a gente está fazendo, seja histórico ou jornalístico, o Digão tem mais prática do que eu, ainda fica para ele. Né? Então, o Digão fica pensando, meu Deus, é um sofrimento, Pedro, você tem razão. Uhum. Com certeza, a entrevista oral, não tenho dúvidas que ela é muito mais fluida e mais espontânea, porque não dá tanto tempo da pessoa pensar quanto na escrita, né? Qualquer coisa que vem por escrito, seja uma entrevista, um posicionamento de uma empresa, como ela tem o tempo de refletir, de melhorar uma frase, então ela perde um pouco daquela espontaneidade de você também, de pegar ali, né, de um rabicho de uma resposta dela e emendar uma outra pergunta. Então, assim, claro, tudo tem prós e contras. A tecnologia ela ajuda
principalmente quando a gente quer acessar acervos de jornais ou revistas, ainda que alguém precisa digitalizar. Então, não são todos os jornais, muito menos as revistas de música ou de cultura alternativa, que estão hoje digitalizadas. Curiosamente, agora de manhã mesmo, uma pessoa, um mestrando em História, me perguntou, ele está pesquisando sobre o Vale do Angabaú e a Praça 15, no foco como lugares de skate, e ele encontrou, alguém me deu um fanzine meu impresso para ele, e ele falou, olha, eu consegui ver uns fanzines que você tinha, mas como é que eu consigo mais material? Então, acho que as pessoas que já nasceram na era da digitalização, elas estão tão acostumadas a essa facilidade que acham que tudo vai ser encontrado num Google. E não vai, porque para você encontrar no ambiente da internet, alguém precisa digitalizar esse acervo, essa foto, esse vídeo, o que quer que seja. Isso já faz um link com uma pergunta que tenho próximo, assim, você pode continuar respondendo, depois passo para o Manuel para responder a primeira e a segunda juntos, assim. Os acervos, eles estão mais acessíveis? O que está mais acessível, o que não está? Eu acho que não estão mais acessíveis, não. Porque, na verdade, qual é a motivação que uma pessoa tem para escanear fotos antigas ou panfletos de show, ou ainda, né, que daí daria mais trabalho ainda, digitalizar um VHS, digitalizar uma fita cassete, um CD, o que quer que valha. Qual é a motivação? Ela sempre vai postergar, porque isso não vai dar dinheiro, pelo contrário, isso muitas vezes vai custar dinheiro, ela vai ter que pagar para alguém fazer isso para ela, nem todo mundo tem a ferramenta para digitalizar, e ela vai ganhar o quê com isso? Curtidas, vão falar que é legal. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa. Quando eu faço os livros, eu vou atrás de fãs, de pessoas que eu sei que tem uma fotografia, tem alguma coisa do tipo, eu tenho que ficar no pé, eu tenho que ser chato e ficar, pô, por favor, você consegue amanhã? Ah, mas eu não tenho scanner. Não, vai no birô. O que é birô? Aí você tem que explicar, você tem quase que pagar para a pessoa fazer. Então, bom, não vou me alongar, mas deixa o Manuel entrar aí na história. Mas é isso, Pedro. Você respondeu coisas que a gente passa aqui na pesquisa dele, porque, por coincidência, né? Nós três, desde moleques, fazemos isso. Seja para o rádio, para o fanzine, para o jornal, para livro, né? E é isso, a sensação que eu tenho é essa dificuldade, muitas vezes, da própria cooperação de quem está envolvido, né? Os acervos públicos são formados por doação, poucos pesquisadores realmente fazendo algum banco de dados, muito acervo privado, também com dificuldade, e eu acho uma coisa assim, acelerou muito. Por exemplo, eu que também gosto muito de bibliografia, comecei a achar muitos livros, monografias, isso ajuda bastante com os alunos que estão fazendo algum trabalho, né? Coisas que a gente não tinha acesso. Então, se multiplicou. E aí vem os paralelos. De um lado, o acervo físico tinha lá 25 mil documentos quando a gente começou a pensar em museu, 40 mil quando a gente fundou. Hoje tem 400 mil, 20 anos depois. Então, ele cresceu 10 vezes, e a maior parte disso já é digital. Digital veio vindo, daí acelerou e passou. E isso porque a gente deve estar com uns 200 mil no físico. Então, veio mais 200 e poucos mil digital dos últimos anos. Então, veio lá de trás e, de repente, ganhou corpo. E aí vem essa situação. Muito mais material e, ainda assim, muita coisa oculta. Me lembro também que nos anos 90 para 2000, quando começam os blogs ali, virada do século, alguns especialistas soltaram documentos e daí já veio coisa de gravador, editor, não sei o quê, direito autoral, que foram proibindo. Tinha uma fase de muita liberdade de acesso de certos documentos. E agora, do outro lado, todo esse material que é excessivo, no sentido de também você acha muita coisa, você também se perde. Então, eu vivo falando para o Digão, a gente tem um monte de material para fazer e às vezes a gente tem que ficar pensando, não, peraí, isso aí não, vamos fazer depois. Vamos para aquele. É porque fica tanta coisa para fazer que a gente se perde. Porque daí também a internet ela proporciona uma gama enorme de coisas. Quanto mais se direciona a pesquisa, melhor. Se você fizer um recorte muito específico. Por exemplo, por isso que a gente decidiu não escrever sobre certos gêneros musicais ou perspectivas. E no acervo do Musim, que hoje a gente está mudando, né, de Musim para a Fonoteca da Música Paranense, tem uma divisão, né, a parte paranense vai ficar só na Fonoteca, a gente abre para os alunos os acervos, e sai aí uma média de
Agora, na pandemia deu uma baixada, mas, no geral, um artigo científico, monografia ao mês. E aí sai de metal, sai de samba, sai de samba de terreiro, sai de turismo e música, sai de direito autoral e bandas, é de todo tipo de tema. Então a gente vai abrindo, daí a gente escreve mais o que a gente está afim. Eu, especialmente, porque eu fui para essa linha mais de economia política da música. O Digão nem sempre. Ele tem me falado umas coisas que eu sei que ele quer escrever, eu estou incentivando então que ele escreva. Né, Digão? Pode escrever. Vai sair um dia, vai sair um dia. Tá. Uma questão específica aqui para o Pedro, aqui, sobre dois dos seus livros, assim, que você dedicou, se debruçou sobre pesquisas, né? Sobre o livro do Planet Hemp e o livro sobre o baixista Champignon, do Charlie Brown Jr. Como foi a questão da pesquisa? Então, essa é uma boa pergunta, e até também complementando um pouquinho o que a gente estava falando antes sobre a digitalização dos acervos pessoais. Eu não sei se foi muito claro, mas eu me refiro principalmente a coisas que têm suporte físico. Então, é fotografia impressa, fita cassete, fita de vídeo, panfleto e tal. A gente tem que lembrar que o Manuel deu essa deixa aí quando ele falou de redes sociais e tudo mais, que tem uma fase ali na história, ali no final dos anos 90, quando surgem as câmeras digitais, e eu não estou falando de smartphone, estou falando de câmera digital, que esse material também se perdeu. Por que se perdeu? Porque justamente por não haver uma cópia física, serem apenas arquivos digitais, eles se perderam em pendrives, eles se perderam em HDs, em computadores antigos, e também nas páginas, porque se você postava no seu Orkut, no seu Fotolog ou no seu blog e ele foi desativado, aquela história morreu, porque não tem um backup dela. Então tem que lembrar disso. E aí, quando eu fiz as pesquisas tanto para o Planet Hemp quanto para a biografia do Champignon, quando eu falo na dificuldade dos acervos, é principalmente do acervo físico. E aí dei muita sorte de encontrar pessoas que estavam muito dispostas a digitalizar, a compartilhar, ou até a me enviar pelo correio para que eu digitalizasse, depois devolvesse esses acervos. Então, por exemplo, falando de Charlie Brown, que até um pouco depois, né, o Planet Hemp, ele é de 93 e o Charlie Brown também é do início dos anos 90, mas ele estoura, digamos assim, ali em 97. Quem me ajudou muito foram fãs que na época eram adolescentes e até pré-adolescentes, crianças de 12, 13, 14, 15 anos, que fotografavam com suas maquininhas simples, que compravam todas as revistas de banca de jornal. Então, assim, a única foto que eu vi de assinatura de contrato do Charlie Brown Jr., do primeiro contrato deles, é de uma daquelas revistas de pôster que vendia, né? Hoje não sei se ainda vende muito, mas antigamente vendia muito, né? Aquela foto que você compra, tem um pôster da banda, do artista e algumas fotos soltas. Então, ainda bem que algumas pessoas guardaram isso, claro, né? Algumas estão com um material muito deteriorado, porque isso vai entrando dentro de sacos plásticos, em porões e sótãos, mas é o que a gente tem hoje, ainda bem que sempre a gente encontra alguém disposto a compartilhar essa memória. Uhum. Digamos só uma parte aqui. Esses dias o Don Joey, nosso amigo do hip hop, tropeçou num sebo, em algum lugar, uma fita da Fundação Cultural de Curitiba, que era do Lápis, que era um cara da MPB local aqui, falecido no início dos anos 80, né, irmão da tia Mídia, nossa amiga, né, e vários músicos da família, né, e o Lápis, e eu estou atrás da capa, porque veio sem capa, já foi assim um milagre achar uma edição original do cassete, né, dos anos 80, mas aí tem a capa, né, e daí aquela coisa assim, tudo é uma caça ao tesouro, né, e o pessoal diz, tá tudo na internet, por exemplo, estão postando um monte de coisa no Facebook, eu dou print na hora, porque eu sei que vai apagar. Uhum. Né? O que eu falo, aquela máxima que falava assim, tudo está na internet, a gente constatou que isso é uma grande mentira. Não dá para confiar na internet, né? Não dá. Tem acervos aqui que não tem lugar nenhum, colocar na internet já era, não tem mais aquilo, tá aqui, mas não está na internet. Eu gostei desse termo caçador de tesouro, Manuel, porque é bem isso, a sensação quando a gente consegue um material não só inédito, né, mas que você não imaginava que existia, é muito importante. Então, tanto na biografia do Champignon quanto também a do Speed, né, do Speed Freaks, a participação da família foi muito importante, porque a família tinha fotos dos músicos, claro, obviamente, criança, adolescente,
mas também aquelas primeiras fotografias de que qualquer artista no seu início de carreira acaba fazendo. Então, assim, a família do Champion me cedeu fotos deles subindo no avião, assim, atrás, acho que da Cássia Eller, ou de uma cantora que eu não me recordo agora, Zélia Duncan. E são fotos deles, você vê que são eles carregando os instrumentos, bem no início, quando a banda não tinha nem hold, uma câmera que ele tinha ali, ele se fotografava no palco. E o Champion, às vezes, botava ali a foto e ele, antes de pensar em selfie, porque não existia smartphone, ele já fazia esse autorretrato dele no palco, talvez inconscientemente, sem pensar que um dia isso seria importante. Então, olha, também a importância, né, da família. E tem uma coisa curiosa, né? Às vezes os amigos têm alguma coisa, eu não sei, eu tenho a nítida impressão de que ou eu ou o Digão tiramos foto do Planet Hemp ainda desconhecido no Fábrica de Vagabundos, que foi um show que teve aqui que eu tava, o Digão acho que também tava. Eu tenho a impressão que eu tenho essa foto, sabe? Fica isso na cabeça, assim, será que eu não tenho aí guardado em algum lugar? Eu fotografei. Você fotografou esse, né, Digão? Sabia. Isso. Veja, esse é o primeiro shows deles saindo do estado. Começaram a ficar conhecidinhos, mas não tinha estourado. Era do primeiro disco. Underground, só da galera do Under. Era o primeiro show dele na época quando lançou o primeiro álbum, o Usuário, Sony Music, mas eles já tinham passado por aqui, quando eles eram um pouco conhecidos, tocaram num pub, Mary Jane Pub, assim, um porão, assim. Eu estava lá também, não tirei foto, não tinha filme de câmera, sei lá, mas eu fui lá para tirar um papo lá com o baterista, o Bacalhau, na ocasião. Então, sobre todo esse papo aí sobre acervos que estão na internet, que estão digitalizados, acervos que são físicos, né? Eu fico numa dúvida, assim, o que é mais fácil? Fazer uma pesquisa a respeito de algo que foi mais antigo, assim, e ter muitas das coisas a respeito estão em mídia física, ou algo mais recente que muita coisa saiu na internet? Eu fico nessa dúvida quando eu me deparo com um livro que eu tenho aqui, chamado A Desconstrução da Música na Cultura Paranaense, de 2004. Manuel foi organizador, tem aqui 39 autores, né, fazendo 80 artigos sobre todos os aspectos mais variados, maior gama possível de aspectos da música paranaense, desde questões históricas, origens, assim, até passando por vários estilos, assim, os mais populares, os mais alternativos, né? E recentemente eu fiz uma revisão, 709 páginas, assim, fiz uma revisão para um possível lançamento, possível não, vai ser lançado online em breve, né? E eu fiquei pensando, assim, quando foi feito foi em 2004. 2004, o que tinha de informação sobre música na internet assim, não era tão desenvolvido assim, né? Começou lá por 96, mas só por 2000 que começou a dar um salto maior, mas assim, bem pouco comparado ao que via depois, com Orkut, redes sociais, mais aí, entre outras coisas, né? Eu fico pensando assim, não é só porque é o mais recente e tem os arquivos digitalizados que vai ser mais fácil fazer a pesquisa. Não, a gente não tem como garantir que isso não foi se foi para o espaço uma formatação de um computador, se um DVD que estava feito backup não quebrou, mofou, ou não lê mais. Eu mesmo estava esses dias assim, com uma consulta com o Alessandro Reis, que está gravando a gente aqui, dando um suporte técnico, assim, o cara é fera, assim, questões de tecnologia. Ele vê um HD que eu ia utilizar no computador, ele fez lá uma medição dele, ele, esse HD assim não tá bom. Procure salvar esses arquivos o quanto antes em outro local. Assim. Nossa, estava bem guardadinho assim, mas por quê? Às vezes é falta de uso do próprio HD, ele é backup, mas ele é muito pouco usado, né? É uma das questões que pode complicar, né, em relação a isso. Tá? Gente, uma pergunta aqui para vocês. Você vai falar do livro ou você vai mudar de assunto? Porque eu queria completar. Vamos mudar de assunto. Só para completar. Esse HD aqui queimou. Né? E se não fosse nosso esquema organizado, que a gente tem meia dúzia de HDs espalhados e tal, e atualiza de tempos em tempos, quer dizer, a gente ia ter uma perda irreparável. A gente tem backups de 1995, porque a gente já tinha gravadora de CD, uma coisa bem rara na época. Um amigo conseguiu trazer do exterior, gravava um por um, num Pentium 100, num negócio lento. Mas a gente conseguiu manter backups de coisas que a gente fazia desde aquela época. A gente tem tudo atualizado, a gente foi passando dos disquetes para os CDs, dos CDs para os HDs. Mas a desconstrução tem uma coisa curiosa, Digão.
Porque uma coisa que eu esqueci de falar, que a grande maioria do material que você viu de pesquisa aqui é material do museu, material físico, muitas reportagens de jornal, cartazes, flyers, e dos fotografias. professores e dos alunos, né? Porque na época a gente sabia quem gostava de cada tema. Então a gente conversou, tínhamos um acervo, a pessoa tinha também, juntamos, então escreve tal tema. A maioria foi encomenda, alguns foi reedição, caso da Roselise Roderjan e do Aramis Milache, do Magnus. E aí tem uma coisa curiosa, porque o livro da Roselise era raríssimo. Ela fez um livro sobre o início do século XX da música do Paraná em 1960 e pouco, uma ediçãozinha fininha. E esse livro ninguém achava, porque é edição rara, tiragem de autor. Então a gente era tão fininho o livro que a gente reeditou como um artigo do livro. Então, o livro entrou dentro do livro. Né? Então nós não temos um livro no meio, tem mais de um livro inteiro. Tem mais, tem um livro inteiro. Manual de folclore do Inami Custódio Filho também está aqui. Tem um livro inteiro dentro do livro. Colocado aqui. Né? E o interessante é que a gente tinha que conhecer as pessoas, porque as matérias não estavam acessíveis. E hoje, as monografias, os artigos, tem muita coisa acessível, mas tem bancos de dados inteiros de produção, cartaz, gravação de estúdio, que o cara tem debaixo do braço e não abre. E não está digitalizado. Então, fica essa dúvida, realmente, do que é acessível e do que não é acessível. Mesmo agora, em relação à desconstrução, com certeza, a gente produziu o equivalente a 11 livros de desconstrução depois desse, só de monografia e tese, e artigo científico, ainda por publicar. Quer dizer, a gente fez 11 livros depois desse iguais. Se somar os artigos todos, dá 11 daquele. Então, vão ter que publicar, digamos. Inclusive, senão eu vou dizer, viram, estou dizendo que as coisas não é acessível e não tornado acessível, não publicado o livro, entendeu? Aí vão dizer que foi a gente que fez. Mas não só acessível para o público, acessível também, às vezes, para o pesquisador e para o autor. E eu vou dar um exemplo muito simples. O fato dos laptops não virem mais com o drive de CD/DVD. Então, tem um monte de fotos que eu preciso, às vezes, ver e estão em CDs e DVDs, e eu não consigo, porque eu não comprei aquele que existe, né? Um drive hoje que você acopla, um drive externo, para você acessar. Mas, simplesmente, alguém resolveu matar o drive de CD e DVD nos laptops, né? Tudo agora é USB, e aí eu fico com esse monte de acervo que eu não consigo visualizar mais. Complicado. Vamos correr aqui, que temos algumas campo urge para a gente aqui. Queria saber, assim, destinação de acervos públicos ou acervos privados, assim, essa grande questão, assim, tipo, o que é melhor ter um acervo público para poder fazer suas pesquisas, manter acervo privado, não dá para confiar em instituições mantidas publicamente, para saber como é que vão ficar, não longe de mim colocar em xeque, assim, essas instituições, né, elas são importantíssimas para a guarda da memória, né? Mas vamos passar por questões práticas e do dia a dia, e empíricas, né? Essa questão, assim, eu quero saber de vocês sobre a questão dos acervos públicos versus privados. Eu estava comentando um pouquinho antes. O que eu posso dizer em cima da minha própria experiência pessoal, eu tenho usado muito mais os acervos privados, mas privados de pessoas físicas, não de instituições. Nisso que eu falei, né? Sejam porque eram fotógrafos que cobriam aquela época, ou amigos, ou pessoas de jornal. Mas eu sinto muita falta dos acervos públicos, né? Eu lembro que quando o Museu da Imagem e do Som anunciou no Rio de Janeiro que ele ia começar a digitalizar e que não sei o que, ia fazer uma coisa de memória, e fazer entrevistas com pessoas, num primeiro momento eu fiquei assim, tenho certeza, e não fazendo pouco caso disso, mas tenho certeza que ia começar pela MPB e que até chegar no rock iria demorar muito. Eu acho que ainda existe, sim, um peso institucionalizado de que é mais importante, primeiro, as pessoas da chamada dita cultura popular, então vamos imortalizar primeiro as coisas do MPB, do samba, do chorinho, não que não sejam importantes, claro que são, e por último, se der tempo, a gente pega o pessoal do rock, do rap, e etc. e tal. Tanto que eu gostaria muito de ter aqui o MIS de São Paulo também como uma fonte das minhas pesquisas, mas não costumo recorrer a eles, não. Manuel, como é a sua experiência? O ideal seria que fosse constante para todas as manifestações, independente assim, de qualquer julgamento. Assim. Eu acho que a gente tem um problema
que é muita coleção particular, no caso de alguns gêneros musicais, principalmente, né? E os acervos públicos não dão conta e nem tem equipes mais, como tiveram antigamente, de pesquisadores de peso que cuidavam, tinham orçamento, tinha apoio da universidade. Eu acho que teve uma fragmentação dessas relações e falta mais alianças e parcerias entre acervos públicos e privados, sejam de ONGs ou de colecionadores, até porque os pesquisadores e colecionadores acadêmicos e não acadêmicos, ou jornalísticos, né? Enfim, que está fazendo pelo jornalismo, não para uma produção científica, ou histórica para um livro, ou etnomusicólogos, enfim, ou outros tipos de pesquisadores, eles sabem onde estão as coleções. Então, eu acho que falta apoio para as pesquisas privadas e portas mais abertas para esse mundo muito corporativista da museologia, no caso da música, para que funcione melhor a preservação, a guarda, a digitalização, a disponibilização. E olha, Pedro, quando você disse isso daí da MPB, é certeza. Aqui no Rio, aí no Rio já vi, conheço a turma, saiu alguns aqui também em catálogo do Cravo Albim, tal. E eu estou numa lista de pesquisadores da música brasileira, vários colegas, é boa, mandam sempre material bacana de música bem antiga. Eu não sei nem como encaixar aqui alguma coisa de música do Paraná, porque para começo de conversa ninguém conhece, né? A gente tem 400 mil documentos da música paranaense, ninguém nunca ouviu falar, né, em música paranaense. E segundo, se eu for falar de banda, de coisa assim, os caras já vão olhar torto, né? Então, eu leio, eu gosto, assim, eu faço postagens bem esporádicas, sabe? Que eu já sei que o pessoal olha para a gente como assim, isso daí é hobby, é a turma do rock, eles só estão nessa por diversão. Né? E tem pesquisas sociológicas, antropológicas, históricas, né? Tanto que o livro principal da música do Paraná, que vai desde o fandango, a música clássica, tudo, fomos nós, os punks, que fizemos. Né? Não foram os outros, fomos nós que fizemos a organização. Muito bem, quantas questões, viu? Estamos caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Eu queria saber, assim, sobre a questão de respeito de catálogo. Muitas vezes eu utilizo, assim, imagem que pode ter uma questão de dificuldade com direito autoral. Eu queria saber se existem dificuldades mesmo em lançar livros diante dos direitos autorais, se passaram por questões desse tipo, comentem a respeito. Não, acho que direitos autorais, no caso dos livros, depois daquele caso do Roberto Carlos, né, que agora, inclusive, o livro do Paulo César Araújo já está disponível, e o volume 1 já é um calhamaço, ainda vai vir o 2 e talvez o 3. Depois daquela lei que o STF promulgou, que não precisava de autorização, as coisas ficaram muito mais simples. Eu até achei que haveriam um boom de biografias, porque as pessoas que tinham medo de serem processadas por herdeiros e coisa e tal, iriam falar, bom, agora eu posso fazer que não vai dar problema. Mas eu não vi acontecer do jeito que eu imaginava, não. Manuel, qual é a sua experiência aí com isso? As duas coisas. Até agora a gente não tem tido problemas, mas a gente sabe mais ou menos onde eles estão. Existem problemas. E, no caso das biografias, eu acompanhei de perto, porque eu estava lá no Conselho Nacional de Cultura e participei daquelas reuniões fechadas lá para a formulação da CPI-DECAD, estava em contato com o pessoal do Procure Saber e do grupo lá da... esqueci o nome, desculpe. É outro grupo lá do Rio que tinha a Vanisa, o Felipe Radsetti, a Fernanda Abreu, o Leone, e quem era o chefe espiritual lá, o coordenador, era o Sérgio Ricardo, né? O grande Sérgio, quebrou violão nos festivais, né? Então eu entrava em contato com eles direto, porque quando eu estava no CNPC tinha que ter aquela coisa de representação do setor, bater um papo, né, sobre as questões. E na época eu acompanhei essa briga toda, inclusive das biografias, tinha acesso ao senador, a discussões que aconteceram no Ministério. Mas existe muita questão do direito autoral, de imagem, liberação, de uso. Se liberou a questão da biografia no STF, do outro lado, ainda existem muitas dificuldades. A gente ainda não testou a lei. A gente tem amigos que frequentam os congressos de direito autoral, tipo o Alan, o Mamão, o Wachowski, o próprio Messias Bandeira, do Brincando de Deus, também
especialista em direito autoral, então a gente troca umas ideias com eles, mas vamos colocar aí um depoimento do Messias. E a situação, porque o Messias era para estar aqui, mas o Messias não pôde vir hoje, mas ele vai deixar uma gravação para a gente inclui. E o caso é que existem limitações, sim, mas os catálogos, por exemplo, são permitidos na lei. Né? Catalogar, catálogo de acervo, imagem, ficha, tal, isso pode. Né? Que é sem autorização prévia. A gente vai testar na lei aí, a gente está querendo finalizar um trabalho deles, vamos ver se é isso mesmo, porque é o que está escrito. Mas as pessoas reclamam muita dificuldade de uso de imagem, muita denúncia, muita gente querendo tirar do ar um livro por causa de uma foto, né? Outra querendo cobrar valores exorbitantes. Então, eu acho que ainda tem muita limitação para os pesquisadores, porque já não tem orçamento para fazer pesquisa. Depois, para publicar, é uma dificuldade. Então, me parece que todo esse sistema ele favorece as grandes corporações e a produção de capital simbólico de catálogos e livros, de partitura, de foto, filme, dos Beatles. Então, você gera os metacapitais simbólicos, lá Pierre Bourdieu, né, metacapitais, que são maiores do que a própria coisa. E aí aquilo gera que nem uma simetria de relações, que nem no capitalismo, que vai gerando exclusão. Então, tudo que não é famosão, ou a crítica, ou a imprensa, ou grandes corporações não vão lucrar, vão ficando com limitações e dificuldades para produzir. Então, eu entendo que tem um sistema perverso entre o direito autoral, o poder simbólico e econômico, né, e facilidades, né, para quem está dentro do sistema, que vai fazer já uma coisa, já vai dar o lucro certo para aquelas grandes corporações, e dificuldades para os demais. E aí, pesquisar, escrever, fazer catálogos de música, organizar uma coisa que a maioria faz porque quer, né, voluntária, porque gosta, né, para que a comunidade, o povo tenha acesso à cultura, fica sendo um trabalho de Hércules, né? Tem que ficar erguendo o mundo, né? Não é fácil. Isso aí. Muito bem. Vamos lá, Digão, tem 4 minutos. Vocês estão vendo aí, né? Aparece para vocês também. Antes de finalizar, Pedro, eu queria saber do seu livro novo, que ele tem relação justamente com esse tema que a gente está tratando. Você não me antecipou nada, assim, então vai ser uma surpresa para mim. Então, comente aí o que você quer falar a respeito. Ele vai ser uma surpresa, porque justamente ele está... né, eu não sei se ele vai ser 1 ou 2 volumes, mas ele, pelo menos a primeira parte dele, vai focar numa coisa que é muito pouco valorizada nesse nosso meio musical, que é o press release. Né? Nesses tempos digitais, onde o mais importante é você postar o arquivo da música, e mesmo que não tenha capa, mesmo que venha sem letra, e muito menos release sobre aquele disco ou aquela música, porque parece que isso não importa, a gente acaba esquecendo o quanto o press release era, e eu ainda considero importante. E eu tenho feito uma análise, principalmente a partir do meu acervo, eu já digitalizei os que eu achei mais relevantes, e tem muita coisa interessante, desde quem é que assina o release, né, se é o jornalista ou se é um outro músico, né, e por que aquele cara que está assinando, os formatos que são dos mais variados possíveis, nem sempre é o bom velho A4 xerocado. Eu já vi coisas interessantíssimas no meu acervo, se é colorido, se era preto e branco, enfim, e a gente nunca deu muita atenção para isso, para o release, né, e a gente fala às vezes da fita cassete como uma coisa de glamour, do vinil, mas esquece que o release era o que acompanhava a fita demo quando vinha pelo correio. Então, alguém escreveu aquilo, e provavelmente a primeira coisa que foi parar no lixo de todo mundo foram os releases, porque você guarda o CD, você guarda o disco, mas você joga aquele pedaço de papel fora. E eu não, eu guardei todos, e o Muzinho também deve ter um todo montão. Mundo aqui guarda muito. Todo mundo. Então, e vocês escreveram releases, com certeza, vocês dois. Escrevi. E depois, inclusive, é interessante, porque, sendo bem rápido, assim, tem uma coisa que acho que é um divisor de águas, que é a gravadora Trama. Porque a gravadora Trama, ela sai dessa coisa de ter um template do Word, que você só troca o recheio, e ela começa a fazer uma arte. Então, cada release tem uma arte, tem um design, ele é impresso em gráfica, e isso eleva o nível dos releases. Depois a DEC e outras gravadoras, Abril Music, também começa a dar mais importância e fazer releases mais bonitos. Mas, enfim, isso é papo para outra conversa. Olha, legal essa ideia desse livro.
E eu queria comentar que a gente começou, no final dos anos 90, a ver fontes diferentes, como fazer todo esse trabalho. O Abonico também se preocupava muito com isso, né? É muito legal, parabéns. Depois queremos ver. Uhum. Obrigado. Legal, gente. Bom, bacana, muito bom o bate-papo aí. Lembrei desses os pré-releases aí, tipo, quando era a fita cassete, todo mundo recebia, o público recebia, assim, não só a imprensa. Depois, na época com os CDs, assim, era coisa que só entre a gravadora e a imprensa quando divulgava para as redações, né? Isso aí. Independente de ser uma gravadora grande como a Trama, inclusive a Monstro Discos também enviava seus releases junto com os CDs quando divulgava para a imprensa. Ok, gente? Mas era release Vamos padrão, terminando, era né? arte padrão. O da Monstro era uma padrão. arte padrão. Sim, sim. Mas olha, pessoal, a pesquisa de música depende de muitos fatores e eu acho importante as pessoas saberem que é um setor ainda a ser facilitado e ter mais apoio, principalmente iniciativa privada com a iniciativa pública. Agradeço aí também, digam obrigado aí pela mediação, obrigado, Pedro. Vamos continuar o papo. Essa daqui foi o Observatório da Cultura do Brasil, na 20ª Semana Nacional dos Museus do IBRAM. Nos vemos aí nos próximos debates. Isso aí, obrigado. facebook.com/No Mundo do Luana. Um abraço. Um abraço. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.